Bora? Vamos começar? Então, senhores, né? Senhoras e senhores, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre por que investir na região metropolitana de Campinas e por que a gente acredita que a Vecom hoje, nessa experiência que ela tem de 20 anos atuando lá, poderia ajudá-los. Mas eu vou começar lá atrás, muito lá atrás. Vou começar com uma coisa chamada o egípcio odioso, né? Todos vocês conhecem o egípcio odioso, mas eu vou ser um pouco mais objetivo, mais claro. Ele vivia, era um inseto silvestre que vivia na mata picando aí dinossauros e tal, depois passou a picar primatas e era o vetor transmissor da malária. Mais conhecidos hoje aqui no Brasil, por mais incrível que possa parecer, de Aedes aegypti, né? Ou egípcio odioso. Então ele chega ao Brasil através das caravelas, aliás, as caravelas foram uma invenção muito boa dos portugueses, que eram navios bastante leves e conseguiam cruzar os mares aí. Então ele chega de a porta aqui no Brasil de caravela. E ele tem muito a ver com a nossa história e com o nosso interior paulista. Naquela época a gente não sabia quem era o vetor e o transmissor de uma série de doenças, hoje são comuns aqui que a gente fala. Mas eu estou mais focado na malária, onde ele era o transmissor desse vírus. E aqui chegando no Brasil, vamos dizer assim, os portugueses, obviamente que toda a região litorânea ela é desenvolvida. Por quê? Porque se conhecia o transporte pelas mulas e conhecia-se o transporte por navios, caravelas, né? Então todo mundo que se situava à beira no litoral tinha grande chance de desenvolvimento. Tanto é que na época das capitanias, quem ficou mais, uma das únicas capitanias que deram certo foi de São Vicente. Por quê? Porque estava ali, você tinha embarque, desembarque e tal. São Paulo sempre foi muito miserável, sempre foi uma cidade com um problema muito sério. E qual é o problema de São Paulo? São Paulo está num plano alto, ou num planalto, a 800 metros de altura do litoral. Então, para quem está acostumado a andar, chegar no litoral e se desenvolver, como é que vai subir uma coisa de 800 metros e desenvolver um planalto, né? É quase que impossível. Eu me lembro até do Padre Anchieta agora, que tem uma frase dele que ele falou assim, ele subindo, né, a serra, tanto é que hoje a gente tem aí uma estrada com o nome Anchieta, em homenagem ao padre, que foi até inaugurada mais aqui na década de 30, 40, 1930, 1940, por Demar de Barros. Mas o padre falava, o caminho é tão íngreme que se consegue pegar com as mãos. Né? Então o que você tinha, na verdade, você conseguia andar para lá, para o litoral, com mulas e tal. Então São Paulo sempre foi um patinho feio. Não havia por que você vir para São Paulo. Né? Ocorre que a gente inaugurou nossa dívida externa na época da independência da República, da independência do Brasil. Por quê? Porque Dom Pedro I, quando ele faz a declaração da independência, Portugal fala, tá bom, então vocês estão independentes e tal, porém você vai ter que me pagar uma dívida, eu quero uma indenização. E essa indenização é em moeda, e Dom Pedro I não tinha dinheiro. Então ele faz o primeiro empréstimo do Brasil, empréstimo internacional, que é fornecido pelos ingleses. Então os ingleses aportam aqui uma moeda, e depois os ingleses vão cobrar isso lá na frente, e que vai influenciar muito o interior de São Paulo, e a própria São Paulo. Como é que isso é feito? Os ingleses, eles se envolvem, eles põem um pé, né, na era industrial, desenvolvendo a máquina a vapor, e tentam impor essa máquina a vapor nos outros países. Só que, vamos dizer, a gente tinha, os bandeirantes aqui tinham a missão de escravizar os indígenas, né? Uma das missões deles era essa, tinha outras, mas
no primeiro momento, e depois, no segundo momento, explodir essas concentrações de negros, os quilombolas, sendo que o Zumbi foi um dos mais famosos. Né? Então, essa mão de obra era muito barata. Então, para que você deveria comprar máquina a vapor, trem, etc, etc. Mas ali por volta de 1850, 1855, o Barão de Mauá estava convencido de que isso poderia ser uma coisa muito interessante para São Paulo, porque São Paulo começou com a plantação do café. Então, como escoar esse café, né, para o Porto de Santos? Né? São Paulo, com muita sorte, tinha uma terra muito boa para o plantio. Só que, por exemplo, o café descia em mulas, e tem alguns historiadores, eu posso citar o Boris Fausto, que ele dizia o seguinte: cada 10 sacas de café que saía de São Paulo, 7 eram perdidas na Serra do Mar. Então, se você tivesse uma estrada de ferro que ligasse São Paulo à Serra do Mar, você teria, com certeza, um ganho aí, né, de produtividade, de performance e de exportação desse grão. Então, ele lutou muito com isso, e aí os ingleses já estavam ao lado, né, do Império, desde o empréstimo, e os ingleses se convenceram em fazer essa estrada de ferro. Só que essa estrada de ferro ia até Campinas, aqui é a nossa região, e os ingleses desistiram de fazer essa estrada de ferro. Eles se convenceram de que Santos-Jundiaí era o suficiente. E realmente fizeram a estrada de ferro Santos-Jundiaí e inauguraram essa estrada em 1867. E aí São Paulo começa a ganhar uma projeção nacional que não tinha. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo a estatística, o primeiro levantamento do IBGE de 1872, São Paulo estava com 31 mil habitantes. O mesmo quantidade de habitantes que tem São Luís do Maranhão, naquela data. Depois, hoje, se eu pegar São Luís do Maranhão, tem 1 milhão de habitantes, e São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Mas lá era uma cidade miserável, lá era uma cidade de passagem desses bandeirantes, né, que iam em busca do ouro, em Goiás, em Minas Gerais, enfim. Um deles até muito famoso, que foi Bartolomeu da Veiga, conhecido como Diabo Velho. Se vocês traduzirem Diabo Velho para a língua tupi, né, que era a língua aqui mais predominante do nosso estado, lá para o sul já era o Guarani, mas aqui a língua tupi, Diabo Velho significa Anhanguera. E aí não é à toa que, vamos supor, a estrada que a gente tem que sai de São Paulo e vai para o nosso interior é a Anhanguera, né? Assim como a Bandeirantes, que é a nova, em homenagem a esse pessoal que realmente desbravava e saía aqui de São Paulo, de Santana do Parnaíba, ou mesmo de São Vicente. Então, com a criação da Estrada de Ferro, Campinas perde o primeiro bonde. Por quê? Porque Campinas tinha uma grande vantagem, ele não tinha grandes latifundiários, ele tinha pequenos latifúndios, pequenos empresários, que poderiam, por exemplo, sobreviver melhor à crise, se viesse a crise do café, e veio. Né? Só que Campinas não tinha uma estrada de ferro. Então, os fazendeiros da época se reuniram e falaram: não, vamos esticar essa estrada de ferro até Campinas, em região, e tentar descoar o nosso café também, né? Em vez de levar através dos muar, né, que o pessoal chama de mulas, né? Burros, enfim. E aí eles conseguem fazer, mas eles perdem o bonde. Vocês percebem que ele perde o bonde em relação a São Paulo. São Paulo, ele além de ter a estrada de ferro já disponível em 1867, Campinas vai conseguir essa prorrogação 5, 6 anos depois. Mas mesmo assim, vamos dizer, Campinas já tinha uma população em 72, 2 mil pessoas a mais do que São Paulo. Mas ela poderia, vamos dizer assim, com a estrada de ferro e com as propriedades menores, aguentar mais o baque de uma eventual crise que vem em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Mas o que acontece, né, nesse período? Acontece que
Com a estrada de ferro funcionando e aí você tem o escoamento da produção, isso foi em 60, logo em 88 você tem a libertação dos escravos. Com a libertação dos escravos, os empresários, os latifundiários, não estavam dispostos, vamos dizer assim, a usar o negro como mão de obra. Então, o que acontece? Eles fazem uma campanha para importar os imigrantes, tanto da Itália, do Japão, da Alemanha, e para o São Paulo vêm basicamente os imigrantes italianos, e por isso, vamos dizer assim, os nossos avós, tataravós, enfim, nós estamos aqui numa plateia basicamente descendente de italianos que vêm, são gente pobre, gente sem recurso, um ou outro vem com algum recurso, mas o latifúndio prefere deixar o negro numa função subalterna de serviços, né, do que empregar esse negro e traz esse imigrante. E dentro desse imigrante vem alguns imigrantes interessantes, como o Matarazzo, os Martinelli, os Iacef. E eles, por exemplo, apesar de vir, o Matarazzo, por exemplo, ele vem com um pouco de banha para ser vendida e quebra, não tem bem sucedido. Mas ele vai e se instala no interior de São Paulo, Sorocaba, e começa a perceber que São Paulo, além do café, ele começa a desenvolver toda uma outra estrutura, que é a estrutura de transporte. Além do transporte, a parte de negociação, compra, importação, exportação, que é toda essa área financeira que até hoje se perpetua na cidade. E o próprio Matarazzo, o conde Francesco Matarazzo, ele falava, bom, eu sou ignorante, gostava de falar isso, né? Eles me falam que eu sou empresário, mas eu posso ser tanto um importador, como um dealer, um distribuidor, ou mesmo fabricar alguma coisa. E ele conseguiu realmente reunir as suas indústrias, tanto é que as suas indústrias chamavam IR, né? Indústrias Reunidas Matarazzo, né? Ele chegou a comprar ali no Parque da Água Branca quase todo o bairro para se reunir todas as empresas deles. E a grande fórmula dele do sucesso, hoje se estima aí que, se você fizer um levantamento do que tinha o Conde Matarazzo na época e está até hoje, ele teria uma fortuna de mais ou menos 20 bilhões de dólares. Ocorre que a grande fórmula do sucesso dele foi a verticalização, ou seja, tudo que se encaixava dentro daquele produto, ele colocava para dentro, né? O transporte, etc. Dizem que a única fábrica que ele tinha, que ele vendeu, foi uma fábrica de fósforo, porque ele não conseguiu dominar todo o processo produtivo. Essa mesma fórmula que fez com que ele ficasse bilionário, também o quebrou, porque a verticalização se mostrou, né, depois de 40 anos, não ser uma fórmula perpétua, ou seja, o mundo mudou e as pessoas não enxergaram. E esse é um dos motivos que a gente está falando aqui hoje. As coisas mudaram e é bom enxergar antes que a gente quebre, né? Uma fortuna de 20 bilhões de dólares quebra, né? O erro não respeita o valor que você tem no bolso, né? Bom, mas aí acontece uma coisa com Campinas, que eu volto ao tema do egípcio odioso, porque Campinas sofre uma epidemia muito forte nos 1900, ali, por volta de 10 anos. Para vocês terem uma ideia, havia na cidade 23 médicos. Dos 23, 20 abandonam a cidade. Ficam somente 3. Até o Oswaldo Cruz visita a cidade na época, fica por aqui 2 meses, 3 meses, tentando salvar a epidemia que dizima aí 20% da população, levando todo mundo embora. Então, isso é um golpe bastante forte na espinha dorsal de Campinas e faz com que Campinas perca um pouco, além de ter perdido lá atrás o problema da ferrovia e agora o problema da epidemia do Aedes aegypti. Esse um dos médicos tem histórias interessantes aí quase que folclórica, que diz o seguinte, por exemplo, um dos médicos ficaram, cuidou das pessoas durante anos, porque a epidemia durou uma década, e essa epidemia, ela matou os 4 filhos deles.
Ele tinha 4 filhos e os 4 filhos foram mortos por causa da malária. Vale a pena dizer que a malária foi descoberta há muito pouco tempo por um médico cubano, e existiam muitas dúvidas do que realmente era o transmissor, né? Como tinha no Rio de Janeiro também, e o Rio de Janeiro também sofreu. Se dizia que era porque era um local calorento, as frutas apodreciam, o saneamento básico era dos piores, então atacou-se uma série de itens como esse, sem atacar realmente o vetor, que era o nosso amigo egípcio odioso, vamos dizer assim. Bom, então Campinas perde esse bonde novamente, e esse médico, inclusive, ele se suicida depois de cuidar das pessoas e ver os 4 filhos terem morrido e por o fato dele ter ficado. Dá até uma historinha de filme aí para uns caras mais open mind, vamos dizer assim. Mas enfim, então Campinas perde esse bonde. Ocorre que, como tudo na vida, São Paulo cresce, São Paulo vira, vamos dizer assim, apesar de ter sofrido durante quase 300 anos, quase 350 anos, ter sido uma cidade miserável, São Paulo vira o que todo mundo fala hoje aqui, uma locomotiva do Brasil. Mas isso nem sempre foi verdade. Isso pode mudar. E eu acho que está mudando agora. Por que eu acho que está mudando agora? Porque a gente já viu isso no passado. Se você pega na década de 60, 70, Nova York era a mesma coisa. Tinha uma série de empresas, uma série de indústrias e conseguiu se reinventar. Então hoje, se eu convidar algum de vocês para ir a Nova York para assistir O Fantasma da Ópera, provavelmente alguém de vocês pode aceitar, né? Agora, se eu convidar algum de vocês para ir para Detroit, pode ser que vocês não aceitem. Detroit também tinha indústria bastante desenvolvida. E Detroit quebrou. Talvez hoje dia 16 de maio, não sei, se você for a Detroit, acho que é a única cidade lá nos Estados Unidos que não tem prefeito. Quem cuida de Detroit é o próprio estado, porque é uma cidade falida. Então São Paulo hoje se encontra numa encruzilhada. Ou ele tem um estadista que vá administrar essa massa e falar assim, não, nós vamos por aqui de uma maneira bastante clara para os próximos 20, 30 anos, ou ele vai quebrar. Sinto lhe informar, mas ele vai quebrar. Então, como ele pode? Ele pode se reinventar como se reinventou Nova York. Porque a indústria, do modo geral, se vocês forem ver as estatísticas, por exemplo, do SEAD, São Paulo é muito grande, mas ele já perdeu cerca de 5% do parque industrial. Perdeu para quem? Perdeu justamente para essa região que a gente está tocando hoje, que é a região de Campinas e um pouco de Sorocaba. Por quê? Porque você tem uma série de vantagens nesses locais. Você tem a mão de obra mais barata e é tão qualificada quanto, você tem toda a parte de pesquisa e desenvolvimento na região, que gera novos produtos, e é um gancho muito forte para você ter uma cidade inteligente. E você tem um PIB hoje lá de 110 bilhões de reais, que não é um dos maiores do Brasil, perde para a Grande São Paulo, que é de 800 bi, mas os dois juntos dariam 1 trilhão de reais e estão a 100 quilômetros um do outro. Perdem somente, vamos supor, vocês podem só comparar com o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem um PIB lá hoje de 322 bilhões, mas não tem ninguém próximo, né? Então aqui, pelo menos, esse mercado é 3 vezes o Rio de Janeiro, e quando uma empresa resolve se instalar, uma empresa de fora, pelo menos, ela nos procura e nos procura apoio para dizer, qual é o melhor local para se instalar e por que eu vou me instalar, né? E essa, basicamente, é a função da Vecom nesses últimos anos. Vale dizer que uma das soluções para São Paulo seria, sem dúvida nenhuma, o transporte coletivo, né? Mas será que o transporte coletivo vai resolver o problema de São Paulo? Eu dou um número para os senhores que eu acho que vale a pena analisar, né? O metrô nasceu na porta da minha casa, quando eu morava no Jabaquara, eu me lembro bem, quando os comércios ali fecharam, quebraram, né? Porque o metrô usava aquele tal do tatuzão, e criou lá você não tinha acesso às lojas, né? Isso nos idos aí de 1974, né? Mais ou menos o metrô do Rio começou em 79, quer dizer, o metrô de Seul também na mesma década. E aí você vê que de lá para cá, por exemplo, São Paulo cresceu a taxa de 1,8 km por ano,
Seul cresceu a taxa de 8 km por ano e o Rio de Janeiro a 1,1 km por ano. Sendo que São Paulo hoje tem uma malha de 75 km e uma necessidade de 350. Então, vamos dizer assim, é mais ou menos óbvio que nessa minha encarnação São Paulo não vai conseguir atingir o nível de transporte que seria necessário, nível coletivo, para poder baixar os seus custos operacionais. Então, por isso é um fato bastante importante, porque perde-se muito tempo com a cidade, né, com a falta de infraestrutura. O que eventualmente talvez possa até ocorrer numa cidade como Campinas, mas quando a gente fala de Campinas, a gente não fala mais de Campinas só, a gente fala da região metropolitana de Campinas, que trata de 20 cidades, e tem a região administrativa de Campinas, que são 64 cidades. Então são cidades médias de 100, 200 mil habitantes, onde você se locomove com bastante facilidade, com uma mão de obra farta e qualificada, né, e com uma qualidade de vida muito superior àquela de cidade. Então, para resumir a história nossa, invista em Campinas, vá para lá, a gente está à disposição para ajudar no que for possível e necessário. Será que eu acabei, cara? O que vale a pena mencionar também na região metropolitana é que o aeroporto, né, eu teria convidado o aeroporto é um grande hub. Hoje ele tem 8 milhões de metros quadrados, vai para 23 milhões de metros quadrados. Se vocês forem visitar o canteiro hoje, deve ter lá 10 mil homens trabalhando. E sem dúvida nenhuma vai ser um ponto de conexão, né, para o mundo e para despacho de cargas e recebimento de cargas. Principalmente as cargas de alto valor agregado, porque se você importar lá um jumbo de chip, você abastece aqui a região que está se transformando na Califórnia brasileira, dada a instalação de empresas como a Dell, como a IBM e uma série de outras empresas que orbitam esses grandes conglomerados. A parte de fármaco também tem se destacado, porque importa também muito produto de matéria-prima básica. Você tem empresas, por exemplo, numa porta de uma EMS em Hortolândia, além de outros segmentos, por exemplo, na área de tração elétrica. O Brasil cresce a 2 dígitos na área de tração elétrica, e, por exemplo, o grande polo fabricante, tanto de vagões de passageiro como de carga, estão aqui na região, como a CAF da Espanha e a antiga Cobrasma, o atual Amstel Maxion, que também fabrica vagões de carga. Então, enfim, eu acredito que a renda per capita é muito interessante, hoje é equiparada de São Paulo, você tem um mercado bastante promissor e, vamos dizer assim, o custo ainda da área, o custo do terreno, chega, se você comparar com Barra Funda ou outros locais onde você poderia ter um galpão, chega a ser 5 vezes menor. Então, acredito que essas condições de contorno devem fazer, no mínimo, que um empresário hoje de visão, que não queira quebrar como quebrou o Matarazzo, como quebrou Detroit, né, analisar com carinho e ter uma visão de médio e longo prazo, uma vez que São Paulo deve se reinventar, mas numa outra direção, que não seja abrigar a indústria, uma vez que a especulação imobiliária já não permite que essa seja uma solução salutar. Thank you very much. My pleasure. Aí os caras batem palma. Cara,